Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar na matriz SWOT e a aplicação da matriz SWOT no contexto do planejamento estratégico? Você já ouviu falar sobre isso? Se não ouviu falar ou se ouviu e quer melhorar, ampliar os seus conhecimentos, fique comigo nesse vídeo que nós teremos uma aula a respeito da matriz SWOT aplicada ao planejamento estratégico. Tudo bem com você? Eu sou o professor Áureo Vieira, eu sou o diretor da Academia Target de Ensino. E neste vídeo, muito importante, nós vamos tratar da matriz SWOT e a sua aplicabilidade no planejamento estratégico. Esse vídeo faz parte de uma aula que tem no meu curso de planejamento estratégico. Você poderá pegar os dados aí na descrição desse vídeo e acompanhe comigo então e amplie os seus conhecimentos no que diz respeito a SWOT e o planejamento estratégico. A matriz SWOT ela entra como uma base, como um alicerce para o trabalho do planejamento estratégico. E nessa aula 11, e aqui a gente está começando, eu vou tratar depois de outras ferramentas, embora já falamos indiretamente de outras, né, em outras aulas, mas aqui a gente está na parte que é diretamente relacionada com as ferramentas. Então, na aula de matriz SWOT, nós temos 3 objetivos: identificar a importância da matriz SWOT para fazer diagnósticos organizacionais, para fazer uma radiografia, para entender a organização. Depois, conhecer os principais aspectos da matriz SWOT e, finalmente, relacionar a matriz SWOT, que é o grande escopo, né, o grande core deste curso, relacionar a matriz SWOT com a estratégia. Então, no caso do planejamento estratégico, nós iremos pontuar os aspectos da matriz SWOT no mais alto escalão, no mais alto nível de uma organização. Então, vejam aqui vocês. Eu falei a palavra diagnóstico. Diagnóstico é conhecer. Diagnóstico é fazer um exame. Diagnóstico é perceber, aliás, não é nem fazer o exame, é dar o resultado daquilo que é o exame, né? Então eu faço o exame e apresento o diagnóstico. Então tá aí a origem dessa palavra diagnóstico, ela vem do grego dia, por meio de algum instrumento, e gnóstico, que é conhecimento. Então por meio de algo eu busco o conhecimento. Vocês podem olhar a figura aí. O médico está auscultando ali o seu paciente para verificar como que estão os batimentos do coração. Então eu estou diagnosticando. E o diagnóstico organizacional, então, o que significa isso? Primeiro, que ele é fundamental. Se eu não fizer um diagnóstico, se eu não auscultar o coração da empresa, da organização, eu não vou entender como que se situa essa minha organização e muito menos vou conseguir realizar o planejamento completo, o planejamento estratégico. Então, ele é fundamental. Eu, no meu trabalho de consultoria, eu não consigo realizar uma segunda etapa, realizar um segundo passo sem antes fazer um diagnóstico para o meu cliente. Eu preciso conhecer o cliente, eu preciso conhecer a empresa onde irei trabalhar. Esse diagnóstico organizacional deve permitir a visualização de quê? Das principais tendências e também principais rupturas, o que pode dar de errado, o que vai mudar bruscamente nesse futuro próximo. Por exemplo, a pandemia gerou rupturas em diversos processos dentro das organizações. Então, é esse diagnóstico que aponta quais são as tendências do mercado, quais são as tendências futuras para aquele meu tipo de negócio. Ele pode ser aqui ser apresentado, ele pode ser o resultado também de um completo estudo de situação. Nós usamos muito isso no caso da segurança. No meu curso de segurança, uma das aulas é exatamente a minuciosidade, o detalhe do estudo de situação. Você quebra toda a organização, você estuda ela parte por parte para apresentar o resultado final. Então aqui, o que vem a ser, qual o conceito do diagnóstico organizacional? E nós já vamos falar da SWOT. Tá? Então, o diagnóstico ele é a fotografia da empresa,
da sua atmosfera, o que eu entendo daquele ambiente, o que tem naquele negócio, o que vende, o que não vende, as dificuldades, documentos disponíveis, entrevistas realizadas, tudo isso, né? O próprio benchmark, você sabe o que é benchmark, né? Nós já falamos isso no curso, falaremos novamente quando estudarmos o BSC. O benchmark é quando eu busco um resultado já de alguém que já fez aquele trabalho. Eu pego algo análogo, eu pego algo que já tem no mercado e trago para a minha organização. Então, tudo isso aí são meios que vão me ajudar a apontar o diagnóstico, a apontar a situação atual da minha empresa, da minha organização, apontando para o futuro, porque eu quero usar tudo isso no meu planejamento estratégico. Sempre deve ser feito esse diagnóstico no processo do planejamento estratégico. Veja bem, o diagnóstico organizacional, eu posso muitas vezes realizar um trabalho de consultoria para uma empresa para avaliar riscos ou identificar riscos de uma empresa. Eu tenho que fazer o diagnóstico organizacional. No caso do nosso estudo de planejamento estratégico, no caso do nosso trabalho de nível estratégico, sempre tem que ser feito diagnóstico. O consultor que diz que vai elaborar um planejamento estratégico sem passar pelo diagnóstico, com certeza está indo na estrada, está indo na direção equivocada. Muito bem, então vamos ver aqui um gráfico que vai nos apontar essa ideia de diagnóstico e também já nos apontando a questão da SWOT. Então, eu quero chegar, quero atingir, quero ter o espelho, a radiografia da minha organização. Eu vou estudar literatura, vou ver documentação disponível na minha organização, vou conhecer o tipo de negócio, vou entender profundamente como que aquele negócio é trabalhado e também posso entrevistar pessoas dentro da organização, posso entrevistar também especialistas daquela área. Por exemplo, se eu for realizar um trabalho numa indústria, uma consultoria, eu vou certamente conversar com diretores, vou ouvir pessoas de outras indústrias que detêm conhecimento de alto nível referente àquele negócio que eu estou, ou para quem eu estou realizando a consultoria. E olha aqui o benchmark novamente, que vou buscar resultados parecidos que já são feitos no mercado. Muitas vezes a pessoa não precisa ter um estresse para criar. Se você ficar atento, você vai observar que alguma empresa, alguma organização já realiza aquele tipo de atividade na qual eu estou buscando agora um resultado. E no caso específico da matriz SWOT, quando eu trabalho buscando identificar a minha situação atual, buscando o meu diagnóstico, eu preciso identificar as ameaças ao meu negócio. Tá? Esse é um dos primeiros quesitos que nós veremos lá na matriz SWOT. Além das ameaças, eu preciso identificar as oportunidades, porque elas sempre caminham juntos. Muitas vezes uma ameaça de mercado, exemplo, vai abrir outro concorrente na minha cidade do meu próprio produto. Eu tenho uma indústria pequena numa cidade pequena. Alguém vai produzir aquele mesmo produto. É uma ameaça para o meu negócio, mas pode ser uma oportunidade de crescimento, de expansão, de busca de novos mercados. Veja bem, esse detalhe, ameaças e oportunidades sempre vão se referir à área externa da minha organização. Depois nós temos os pontos fortes, onde eu sou forte, né? Os pontos meus, onde eu tenho força, seja a minha gestão, seja as minhas pessoas, seja o meu preço, enfim, algum aspecto ali que caracteriza que o meu negócio é forte. E os pontos fracos, né? Onde que eu estou fraquejando, onde eu preciso melhorar dentro da minha empresa. Muito bem, nós já vimos o seguinte, ó, eu quero descobrir como a minha empresa se encontra. Eu tenho 3 caminhos que eu apontei aqui. O estudo ou a busca, a ida nesses 3 caminhos, precisam me apresentar esses 4 pontos aqui, respostas para esses pontos. Aí nós temos ali a matriz SWOT, o resultado desses 4 pontos vai me caracterizar a matriz SWOT, que vem do inglês, Strength de forças, Weakness de fraquezas, Opportunity de oportunidades e Threats de ameaças. Então você vê aí que, e também é usado no português, matriz fofa, daria na mesma aí. Quando eu tenho a minha matriz SWOT elaborada, trabalhada, nós já mencionamos isso, falaremos também em outras situações, eu trabalho com
determinadas incertezas ou com elementos pré-determinados. Por exemplo, eu falei de uma empresa que vai abrir uma concorrente na minha cidade. A minha cidade é uma cidade pequena. Qual é o elemento pré-determinado? O mercado, para mim, é pequeno. Se eu não sou um importador, por exemplo, eu já tenho esse dado. Qual é a incerteza? Será que de fato aquela empresa vai tirar os meus clientes? Será que de fato eu não vou conseguir expandir? Então tudo isso aí você tem que atrelar a sua SWOT para poder estudar depois como você vai fazer frente àquelas situações lá. Muito bem. Uma ferramenta que surge para a gente prover esse resultado, eu já falei, é a matriz SWOT. Está aqui, eu já tinha dito o que significa. Tá? Ela vai perceber os ambientes externo e interno. Ela vai me dar situações, vai me dar aspectos reais da minha organização nos ambientes externos, ou externo e interno. Eu já falei aqui, ó, strength de forças, tá? Weakness de fraquezas, opportunities de oportunidades e threats, ameaças. Então, cada início, cada consoante aqui dessas palavras compõe a minha matriz, compõe a minha ferramenta conhecida como matriz SWOT. Ela foi criada por Albert Humphrey, foi um consultor americano de negócio e de gestão. Depois você pode pesquisar aí. Durante o seu trabalho no Stanford Research Institute, de 1960 a 1970, ou seja, durante 10 anos, ele produziu um método de equipe para o planejamento que foi chamado SWOT, que desenvolveu no que hoje conhecemos como matriz ou ferramenta SWOT. Muito bem, aqui eu vou tratar de alguns exemplos para vocês. O que a gente pode considerar como forças e o que a gente pode considerar como fraquezas. O que eu posso considerar como ameaças e o que eu posso considerar como oportunidades. Então veja aí, forças. Na questão de forças organizacionais, por exemplo, eu tenho a visão da liderança da minha empresa. Ela pode ser, se ela for positiva, ela vai ser uma força para a minha empresa. É o líder que empurra o negócio para frente. Competência de gestão, orientação empresarial. As forças de marketing, por exemplo. Como está o marketing na minha empresa? Imagem da marca, participação de mercado, reputação do produto ou serviço, flexibilidade e adaptabilidade do meu produto, da minha marca. Concorrência está crescendo, eu consigo correr, eu consigo fazer frente a isso. Forças de produção, como é que está o meu chão de fábrica? Ou se não for uma indústria, eu sou uma empresa que eu presto serviço, como que está a minha parte operacional? Eu terceirizo, eu não terceirizo, eu tenho funcionários orgânicos que eu treino, eu que formo, eu que os capacito ou não. Então tá ali, eu tenho bons equipamentos, eu tenho economia de escala. Eu tenho determinadas pipelines que fazem a expansão do meu negócio, não tem? Capacidade de inovação, como é que está a pesquisa, o desenvolvimento na minha empresa? Finanças, baixo custo de capital, o que é alto custo, o que é baixo custo? Eu consigo produzir o mesmo, reduzindo os meus custos? Não consigo. O meu negócio tem liquidez, não tem liquidez? Alta lucratividade, estabilidade financeira, como que está o tipo de negócio que a minha empresa toca dentro do mercado, no contexto do mercado interno, do mercado externo, por exemplo. Exemplos de fraquezas. Em que nós somos piores para fazer? Como que está o meu RH? Eu tenho treinamentos? Não tenho? Eu tenho política de informação? Não tenho? Eu tenho política de recursos humanos? Não tenho? Como que estão as normatizações na empresa? Como que está a questão da segurança corporativa? Eu tenho muito vazamento de informação? Eu tenho muito furto na empresa? Tudo isso aí são fraquezas. Como é que está o meu capital intelectual? Ou seja, as pessoas, o meu público interno está motivado? Não está motivado? Que pé que está os treinamentos e desenvolvimento internamente? Que formação falta a minha força de trabalho? Acabei de falar sobre esse desenvolvimento. Qual é a nossa situação financeira? A empresa está dependendo de credores. A empresa está numa fase de quase chegando à beira de uma insolvência, tendo que despedir funcionários. Então tudo isso aí tem a ver com fraqueza. Quais as conexões e alianças devemos ter e que ainda não temos? Então, à medida que você vai respondendo esses questionamentos, você pode ir anotando, você já vai construindo a sua matriz SWOT. Oportunidades, por exemplo, que mudanças no ambiente externo nós podemos explorar? Eu dei o exemplo lá de um concorrente. Internamente eu vou ter um concorrente, mas onde eu posso buscar novos clientes para aquele produto que eu produzo, que eu fabrico, por exemplo?
Que fraquezas em nossos concorrentes nós podemos usar a nosso favor? O concorrente não usa aplicativos, o concorrente não usa software, o concorrente não consegue atingir distâncias maiores na distribuição, por exemplo. Que nova tecnologia pode se tornar disponível para a minha empresa? Que novos mercados podem estar se abrindo para a minha empresa? E, finalmente, ameaças. O que os nossos concorrentes podem fazer para nos prejudicar? Veja, ameaças não é só questão de segurança. Aí tem uma invasão na empresa, a empresa está tendo muito problema de furto, de sabotagem, isso também é ameaça. Mas, dependendo do tipo de problema de segurança, pode ser incluído ou inserido nas fraquezas, porque a ameaça é aquilo que vem de fora. Então, os concorrentes, o que eles podem fazer que nos afetam? Que nova legislação, o que alterou? Alterou uma lei do Ministério do Trabalho, por exemplo. Agora as empresas precisam ter os treinamentos, cursos de assédio moral, assédio sexual, minha empresa não fez, minha empresa está atrasada, o fiscal veio e autuou a minha empresa. Então, as mudanças em legislações, de normas e leis no âmbito federal, estadual, no âmbito municipal, elas podem afetar o seu negócio, a sua empresa. Você precisa acompanhar isso para que isso não se torne uma ameaça. Quais as mudanças sociais que a gente conseguiu perceber que não nos ameaçou? Minha empresa hoje, de fato, tem inclusão, tem diversidade, ela atua no entorno, se for uma grande indústria, ela faz algum trabalho social no entorno do seu site, onde ela está localizada, não faz? Como que isso afeta o negócio da empresa? Como que as mudanças econômicas do governo poderão nos afetar? A gente depende de planos governamentais? Não depende. A nossa empresa ela tem filiais, ou ela é uma empresa estrangeira e somos uma filial, afeta pouco. Então tudo isso aí você avalia e inclui ali, montando a sua matriz, você coloca como ameaça. Aqui eu trago um exemplo de uma matriz real, fruto de uma consultoria, de uma empresa. Tá? Então que você pode ver aí alguns exemplos. Forças, por exemplo, gestão de recursos humanos. Essa empresa tinha várias normatizações, estava muito bem estruturada, funcionários ali no RH, ela trabalhava forte com a inovação, com a qualidade, a liderança da diretoria da alta gestão era muito capacitada, entre outras forças, né? Mas ela tinha algumas fraquezas, faltava controle da produção fora dos horários normais do expediente. Então, durante o expediente, tinha todo mapeamento de processo para controlar as pessoas que trabalhavam durante o expediente. Fora do expediente, não se tinha controle. Havia problema de segurança, problema nos processos de fabricação, falha de liderança dos níveis mais baixos, porque faltava capacitação. Às vezes a pessoa era puxada para um cargo, para uma função de liderança, sem ter sido treinada para aquele cargo ali. Questão de oportunidades de melhoria. Melhoria das relações institucionais da empresa, melhoria dos processos de segurança. A empresa, na verdade, não se preocupava com segurança. E ameaças, você pode observar aí, a atuação dos terceirizados, ela tinha uma rigidez grande com funcionários orgânicos, mas essa rigidez não se aplicava com os terceirizados. Por quê? Porque a empresa que era o seu fornecedor já mandava as pessoas, ela não tinha essa preocupação de filtrar. Interferência de antigos colaboradores, até antigos sócios, né? Cooptação de colaboradores, principalmente da área da produção, para desviar produto, para pegar sobra e vender em outros mercados, enfim. Tá? Então esse aqui é um exemplo, é um modelo que você pode aí usar, né? Um modelo real e uma matriz SWOT que nós elaboramos num contexto de identificação de riscos de um cliente. Concluindo então, o que a gente vai levar principalmente dessa aula, que é importantíssimo você gravar com foco no planejamento estratégico. Então vamos lá, o diagnóstico, né? Eu vou descobrir quem eu sou, eu vou entrar em detalhes da minha empresa, eu vou conhecer mais a gestão da minha empresa. Então eu elaborei o diagnóstico. Feito o diagnóstico, eu tenho certeza agora, claro que vai sempre faltar algum detalhe, que eu conheço o ambiente aonde eu estou fazendo, elaborando, criando o meu planejamento estratégico. Com base nisso, eu então trabalho as minhas estratégias ou as minhas medidas estratégicas. Agora sim, eu sei, eu conheço o negócio, eu conheço todo o ambiente externo e interno. Então eu consigo fazer um mapeamento das minhas
possíveis, né, e potenciais medidas estratégicas. Muito bem, nós encerramos aqui a aula 11. Na aula 12, nós vamos falar das matrizes das 5 forças de Porter e da matriz da competitividade, tá bom? Espero você na aula 12. Relembrando, são ferramentas auxiliares para o trabalho do planejamento estratégico, o que não significa que em todo planejamento estratégico você obrigatoriamente vai usar todas essas ferramentas. E também não significa que essas ferramentas só podem ser usadas para planejamento estratégico. Você pode usar uma ferramenta dessa para fazer um diagnóstico diário, para fazer um trabalho de gestão do seu departamento, né? Do seu ambiente, no contexto do seu ambiente de trabalho, tá bom? Vejo você aí na aula 12. Até mais!